Recurso que até bem pouco tempo era destinado a carros de luxo, carros de segmentos mais superiores, ok? Hoje em dia é um aliado praticamente de todos os carros. Hoje é um recurso que está praticamente até desde os carros mais em conta, ok? Já não é mais coisa de carro de luxo, é algo que podemos encontrar em carros assim mais acessíveis. Estou aqui a vos chamar para sabermos um pouco mais sobre o computador de bordo presente nos carros hoje em dia. Se tiver um carro de luxo, provavelmente já tenha, mas hoje em dia tem carros mais compactos, mais simples. É um recurso que nós já podemos encontrar, ok? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube comigo, Mauro. É um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder coisas, como eu já sabe, subscreva o canal, ative o sininho das notificações. A caminho de 7.000 inscritos. Quando é que a gente estará lá? Estamos a faltar-nos mais ou menos 100 e alguma coisa, ok? Então brevemente já estaremos a 7.000 inscritos. Será um marco muito especial para mim. Computador de bordo, o que é isto? Para que serve? Como é que isto funciona? O computador de bordo dos vossos carros. Alguns carros vão ter mais informações, outros vão ter menos informações, mas está ali para nos ajudar a ter resultados, já está aqui para nos ajudar a termos um conforto a bordo melhor. Se há um tempo atrás, para nós descobrirmos o consumo de um carro, nós tínhamos que encostar a bomba, pôr combustível, andar com o carro e depois voltar a preencher, calcular a diferença. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Hoje em dia já podemos ter aqui essa informação patente aqui num piscar de olhos no quadro de instrumentos do nosso carro. Carros japoneses, alguns deles têm ali o computador de bordo ali separado numa tela ali daquele lado, mas geralmente vamos encontrar aqui no quadro de instrumentos. Como é que isto funciona? Geralmente estas informações vão estar divididas em consumo instantâneo, consumo médio, autonomia com o combustível presente no tanque, velocidade média, tempo de viagem. Cada carro terá esta informação mais complexa ou mais simplificada, ok? Vamos aqui falar sobre os pontos que tem praticamente em todos os carros. Consumo instantâneo. O que vem a ser o consumo instantâneo? Consumo instantâneo é nada mais, nada menos do que a informação do consumo naquele exato momento. O carro vai variar aquilo várias vezes por segundo, até provavelmente a cada segundo pode mudar esta informação 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Esta informação nos informa basicamente naquele exato momento o que o nosso carro está ingerir de combustível, o que a bomba, o que os eletroinjetores estão a meter no motor do carro naquele exato momento. Neste carro nós temos o consumo instantâneo logo ali em cima em barras, ok? Temos ali uma escala de 0 a 40 km por litro, okay? Estamos a ver que aquilo está a variar e varia várias vezes. Aquilo chama-se consumo instantâneo. Quando eu tiro o pé do acelerador não há consumo, né? Neste exato momento não estou a consumir nada, então é cerca de 40 km por litro, ok? Parei o carro, está a baixar, agora estou a andar numa velocidade assim mais baixa. Naquele tipo de situação que o carro deixa de ser econômico, ele está a baixar, estamos aqui num congestionamento, então neste tipo de situação o carro acaba gastando um pouco mais. Isto chama-se consumo instantâneo, isto vai variar várias vezes por segundo, então é um parâmetro que nós temos do tempo real em termos de consumo. Não serve ainda para fazer um cálculo exato de quanto é que nosso carro consome ao litro, porque isso vai depender muito da posição do corpo de borboleta naquele exato momento. Está a ver 40 km por litro. Claramente que esse carro não terá nunca consumo médio de 40 km ao litro. Então o consumo instantâneo é basicamente isto, é nos informar o que está a acontecer em termos de consumo em tempo real. Depois disso nós temos uma coisa que chama-se consumo médio. Consumo médio é um consumo assim mais próximo da realidade. Isto quer dizer o que o carro vai calcular mais ou menos dentro de certa distância o que está a mandar, ok, para a câmara de combustão. Então ele vai usar parâmetros assim mais
mais complexos. Em vez de calcular só o que está acontecendo com o acelerador, ele vai calcular exatamente depois de alguns quilômetros o que está a ser a variável de consumo. Então ele assim vai conseguir nos fornecer uma informação mais perto da realidade. Okay? Então, o consumo médio é uma informação de consumos muito mais próximas da realidade. Então, ele aqui está a nos falar de 20,0 quilômetros ao litro de consumo médio. Então, ele já vem calculando isto desde o último abastecimento, mais ou menos o que é que eu estou a fazer de consumo médio. Então, abasteci o carro a mais ou menos, abasteci ontem, então deve ter andado talvez 40 quilômetros só, ou perto disso. Então eu vinha andando numa condução assim muito eficiente, sem fazer acelerações bruscas e essas coisas todas. Então o meu consumo médio é de 20,0 km ao litro. O consumo médio vai variar muito de acordo com a forma como a gente conduz, ok? Tá vendo? Pisei um bocadinho mais, agora estamos em 19,9 km por litro. Se encontrarmos um congestionamento pesado e o carro ficar muito tempo parado, o consumo vai piorar, ele vai marcar 14, 15, 16. Então esta informação vai mudar de acordo com a forma como a gente conduz dentro do intervalo de espaço, okay? Não é um consumo instantâneo que ele vai nos dizer em tempo real, ele vai fazer cálculos. Ele primeiro vai calcular e só depois vai nos informar. Estamos aqui numa situação de congestionamento, mas ainda andamos um bocadinho. Se forçarmos um bocadinho o acelerador, este consumo vai piorar, só que não temos espaço para fazer esta avaliação. Ok, vamos parar um bocadinho, o consumo pode piorar. Acredito que não, estamos ainda em movimento. Estou aqui a fazer também acelerações não muito sérias aqui, mas eu vou forçar aqui um tipo de condução um pouco mais agressivo, só para vos mostrar que aquele valor pode piorar. Agora, em estradas abertas, em condução assim mais eficiente, esse valor pode cair para números em que o consumo seja tanto melhor ou pior, dependendo da forma como a gente vai efetivamente conduzir. Então, o consumo médio é um valor que está muito mais perto da realidade do que o seu carro faz com 1 litro de combustível. Tá aqui, estamos a subir, estamos numa subida. Estou a acelerar um pouco mais o carro, já estamos a piorar para 19,8 km ao litro. Como o carro foi feito reset há pouco tempo que não enchi, abasteci, não, meti meio tanque neste carro e comecei a andar devagar, andei poucos quilômetros, cerca de 40 ou menos. Então o carro ainda está muito positivista no aspecto consumos, podemos passar aqui esta hora, podemos passar, está ali o polícia. Está um pouco ainda muito otimista, ele ainda está a fazer análises de efetivamente quantos quilômetros ao litro este carro vai poder fazer. Então, resetei aqui o computador de bordo, não tem muitos quilômetros, então tem que andar um pouco mais uns 20, 30, 40 quilômetros, ele vai começar a me informar já a quilometragem certa. Então, depois de abastecermos o carro e resetamos isto, virá um número assim muito positivista. Vai parecer que o carro é mais econômico do que realmente ele é, porque nessa altura ele ainda está a fazer ajustes, está a fazer cálculos, ainda não estamos a informar a realidade de consumo, porque ele ainda não andou distância suficiente para poder tirar uma média, por isso chama-se consumo médio. Então ele precisa andar e perceber como é que nós estamos a conduzir para efetivamente ele nos informar em dados mais verídicos o que é que vem a ser o nosso consumo médio, o que é o consumo do carro. Estou aqui a pisar um pouco mais, a distância ainda é muito curta para ele poder calcular, mas a média ele vai estacionar em valores como 13,3 neste carro, 13,4, 13,5. Isso é que ele tem me mostrado como valores médios de consumo. Estou com este carro há uma semana, então são esses valores que ele vai mostrar-me aqui. Então, depois do consumo médio, nós temos o quê? Autonomia com o tanque. Esta é outra informação que o computador de bordo pode nos dar. Ok, temos aqui meio tanque, está a falar de 310 km. Lembram-se do consumo médio que eu vos falei? 19,9.
Ele, para calcular a autonomia com o tanque, vai buscar as informações do consumo médio. Quanto é que este carro está a fazer? Então ele depois vai multiplicar isso pela quantidade volumétrica de combustível que está lá no tanque, pela posição do marcador de combustível. Ele vai fazer aqui cálculos e vai nos converter esta informação toda, estes números todos, esses logaritmos todos, é uma informação que a gente consiga interpretar melhor, que são números 310, em vez de aparecer aqueles valores todos com expoentes elevado a não sei quantos, aquilo nós não vamos interpretar de jeito algum, seria mais difícil. Então o computador ali vai decifrar essas informações todas e vai apresentar aqui para nós de uma forma que a gente consiga perceber assim mais facilmente. Então estamos aqui a falar de 309 km com meio tanque. Este valor vai variar muito consoante a forma como a gente vai conduzir, ok? Se conduzimos de forma eficiente, assim a marcarmos consumos médios de 19,9, claramente que com o mesmo tanque nós até podemos aumentar o alcance, ok? Depende muito da forma como nós vamos conduzir. Se conduzimos de forma assim mais agressiva, o que vai acabar acontecendo é que o alcance vai baixar. O alcance é nada mais, nada menos do que uma interpretação do consumo médio que a gente tiver no nosso carro. Conduzindo de forma eficiente, esse 380 até pode ser, nós aumentamos combustível, pode subir, pode chegar aos 400, estamos numa estrada aberta e mantemos uns 70, 80 km por hora, podemos até ter 400 km de autonomia, podemos ter consumo médio, aqui deste lado, de 22, 23, 24 km ao litro. Agora somos a 140, 160 com este mesmo tanque, o consumo médio pode cair até 10 km ao litro automaticamente. A autonomia também vai baixar talvez para uns 200, 150, 180 km é a autonomia que teremos com o tanque naquele momento. Então são números que vão mudar toda hora, porque vão depender muito da forma como a gente está a conduzir e da situação que a gente está a enfrentar naquele momento. Mas como é que o carro calcula essas informações todas? Primeiro, tem que ter injeção eletrônica. Esses dados são nada mais nada menos fornecidos pela própria ignição do carro, pelo próprio circuito de alimentação do carro. Quanto mais carga nós precisarmos do motor, significa que o carro vai injetar mais combustível. Injetado mais combustível quer dizer que o consumo médio vai ser pior, ou seja, vamos beber demais. Então essas informações ele vai buscar exatamente da injeção eletrônica, quanto naquele momento o carro está injetado. Nós muito bem sabemos que se formos mais rápidos, vamos precisar de mais combustível para ter mais potência. Consequentemente, esta autonomia vai cair, porque estamos a andar rápido. Se formos mais devagar, significa que a injeção não vai precisar de tanto combustível assim, então o carro vai ficar de certa forma que é mais manso e não teremos uma demanda assim muito grande, tanto de potência, tanto de consumos neste carro. Então, consequentemente, o carro será econômico. Então, ele vai calcular isto tudo em função do que a injeção eletrônica estiver a informar, em função do consumo do carro. Então, pega nessas informações todas e desagrega para ficar assim, nisto que a gente consegue entender. Se nós aqui conectamos uma entrada OBD2 aqui nesse carro, o que vai acontecer é que vão aparecer muitos números que ninguém vai conseguir interpretar. Então, aqueles números todos, a ECU do carro tem capacidade de interpretar aquelas informações e trazer para nós assim, de forma simplificada. Isto é nada mais, nada menos do que injeção de combustível do seu carro, ok? Não sei se até aqui nós conseguimos nos entender. Computadores de bordo assim mais complexos, com mais informações, temos também uma coisa que chama-se velocidade média, ok? Como o nome já sugere, velocidade média, o que é? É fruto do cálculo entre distância e o tempo que a gente percorreu essa mesma distância. Então ali calcula-se qual foi a velocidade média que a gente precisou para percorrer aquela distância, ok? Naquele tempo pré-estabelecido. Então os carros com computador de bordo assim mais complexos conseguem também nos dar essa informação. Mauro, eu passei a viagem a andar a 100, 100, 100, 100, 100. Eu contava que a velocidade média seria os tais 100, porque eu andei sempre a 100. Negativo, família. Você andou a 100, mas provavelmente em algum sítio reduziu para 60 porque tinha controle de velocidade. Em algum outro sítio parou o carro porque a polícia mandou parar. Em algum sítio parou o carro para comprar alguma coisa para comer. Em algum sítio parou o carro para ir à casa de banho.
e tudo mais. Então a sua velocidade média nunca será 100 km por hora. A velocidade máxima que você terá percorrido ou que terá usado nessa distância serão realmente os 100 km por hora. Você não passou dos 100 km por hora, mas os 100 km por hora não tem como ser a velocidade média da sua viagem. Alguns carros também têm uma coisa que chama-se duração da viagem. Eles conseguem também calcular isso aí. A gente reseta ali uma trip e ele calcula no final da viagem quanto tempo a gente gastou para fazer aquela viagem. É uma coisa parecida com velocidade média, mas é para calcular tempo, quanto tempo a gente gastou para fazer essa viagem. Outros carros assim mais complexos também tem uma coisa que chama-se período que o motor ficou ligado. Sim, eles conseguem nos informar quantas horas ou quantos minutos o motor trabalhou a partir do momento que a gente ligou o nosso carro. Então eles conseguem nos dizer que dentro de 40 km, se nós não tivermos desligado o carro, por exemplo, quantas horas ou quantos minutos nós ficamos com o motor a trabalhar. Temos uma coisa que chama-se temperatura externa. Isso também é uma informação que um computador consegue nos informar. Em alguns carros nos mostra exatamente ali acoplado ao computador de bordo que nos informa de consumos. Em outros carros tem um visor espalhado em algum canto do carro. Aqui no quadro de instrumentos, aqui na console central, ele pega a informação de temperatura, geralmente em graus centígrados, né? E passa essa informação cá para nós. Como é que ele vai buscar essa informação? Tão simples, ele tem um termômetro em algum sítio muito neutro, não pode estar perto do motor porque será influenciado pelo calor do motor, certo? Então, é algum sítio assim que não tenha muita influência da temperatura do motor, consegue instalar ali um termômetro, alguns carros ali no espelho, alguns outros carros muito mais lá para frente, mas tem que estar sempre fora do alcance do motor, porque senão ele é capaz de nos informar 90 graus, 80 graus, mas nós sabemos que a temperatura externa nunca estará a esses valores. Uma coisa assim muito interessante é que a temperatura externa do carro é muitas das vezes conjugado a carros que tenham climatização automática, ok? Não é o caso deste carro. Praticamente todos os carros que tenham ar-condicionado automático terão que ter também uma coisa que chama-se computador de bordo para calcular a temperatura externa. Alguns carros não estarão a nos fornecer no visor a temperatura externa, mas em quase 100% das vezes essa informação ele precisa para o computador do ar-condicionado automático. Porque vejamos, o ar-condicionado automático, como o nome já sugere, ele tem a função de deixar a temperatura a bordo do carro na temperatura que a gente escolheu. Então ele vai precisar saber qual é a temperatura lá fora, ok? E qual temperatura a gente quer que esteja cá dentro, para justamente conseguir adequar o funcionamento do compressor para que ele consiga nos dar estas temperaturas escolhidas por nós. Eu sei que acabaram ficando assim muitas informações, mas computador de bordo é nada mais, é nada menos do que isto, ok? Não confundir aquelas telas multimídias que vêm praticamente em todos os carros japoneses. Antigamente tinha essa impressão que para ser um computador, nós associamos computador a uma coisa grande, como aquela que a gente tem em casa, um desktop, ou seja, como for. Não, uma coisa pequenina em tela de cristal líquido como esta. É um computador, isto dá informações, ok, bem simplificadas. Tem cálculos matemáticos ali atrás, tem logaritmos que fazem estas informações todas, mas chega até nós assim em forma bem simplificada que qualquer um pode ler. Então, alguns carros têm uma tela que realmente aquilo é uma tela multimídia, em alguns casos podem também nos fornecer estas informações naquela tela, mas não necessariamente aquela tela é um computador de bordo, que aquela tela é multifunções, como o nome já diz. Áudio pode passar ali, climatização pode passar ali, GPS passa ali também, podemos ler alguns vídeos, como também podemos ter esta parte do computador do bordo que nos pode ser informado ali também naquele
painel ou ali naquela central multimídia, ok? Eu espero bem que tenham entendido, que tenham gostado deste vídeo. Deixem aqui o vosso like, compartilhem com vossos amigos para que eles também saibam um bocadinho sobre isto. Estamos aqui a espalhar conhecimento. Conhecimento é muito interessante quando não fica num sítio só. Quando o conhecimento espalhar-se, para mim eu acho que é muito mais interessante que a gente todos tenha conhecimento sobre alguma coisa. Conhecimento eu acho que não é uma coisa que é para ser segredo, é uma coisa que é para ser disseminado. Mas da CX3 está a nos faltar opinião sincera deste carro que já fizemos do irmão dele maior, CX5. Está a faltar este, está a faltar o Demio Diesel. Então vamos trazer isso tudo aqui para o nosso canal. Estamos juntos, família. Aquele abraço.